Pessoal, que bom que estamos aqui com mais um podcast, continuando essa série maravilhosa sobre segredos das terras bíblicas, ok? E você citou o Monte Nebo, lugar importantíssimo de onde Moisés avistou Canaã, não é isso? Exatamente. Tá? E ali, inclusive, foi praticamente o final, né, da sua carreira aqui na Terra. E a Bíblia diz, inclusive, que ele fez aquela transmissão, né, de autoridade, de posse para o Josué. E a partir daí, então, o Josué que passa a comandar. É possível do Monte Nebo, a visão, será que ele teve uma visão mais espiritual ou realmente dá para ter uma visão, assim, avistar do lado de lá? Porque é uma terra muito extensa, né? Como que será isso? Ele viu Canaã, esse viu humanamente mesmo ou foi uma visão espiritual que ele teve? Não, é realmente possível ver. É muito interessante, porque as montanhas, quando se olha para o mapa bíblico, Israel é muito interessante. Israel tem a parte do litoral, em seguida as montanhas que separam o litoral do Vale do Jordão, Mar Morto, e depois o vale entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Então tem essas montanhas e a parte do vale, ela é uma depressão. Para você ter uma ideia, o Mar da Galileia, que está lá no norte, próximo do começo do Vale do Jordão, ele está a 200 metros, pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, que é onde o Jordão deságua, já a mais de 100 quilômetros abaixo, está a 417 metros abaixo do nível do mar. E quando você sai de Jerusalém para Jericó, nós estamos falando de 40 minutos, estamos falando de meia hora, 40 minutos, 50 quilômetros, 40 quilômetros ali, descendo. Não é em direção adiante, é descendo. Então, do alto, você vê todo o vale. Quando você consegue chegar em montanhas ali já na parte árabe, por exemplo, a parte sul, que é Belém, a parte sul de Jerusalém, você consegue ver as montanhas jordanianas do outro lado. Só que as montanhas da Jordânia, onde está o Monte Nebo, são mais altas do que as montanhas de Israel, onde Jerusalém está no topo e depois toda Samaria chegando até o norte, até o Vale do Armagedon. Então, quando você está nas montanhas, mesmo durante o dia, você vê Jerusalém. À noite, então, você vê todas as luzes de Jerusalém do alto do Monte Nebo. E você consegue ter uma visão, porque existem momentos que, quando épocas do ano que não tem neblina, sem neblina, é possível avistar o mar Mediterrâneo do outro lado. Porque Israel, o ponto mais largo de Israel, fica entre o mar Mediterrâneo e o vale ao sul do Mar Morto, cruzando as montanhas, ele chega a 140 quilômetros de largura. É o ponto mais largo. Mas no norte tem lugares que a largura vai baixar de 60 quilômetros. Então, se você está num local alto, você consegue ter toda aquela visão. A questão é que, normalmente, essa visão é prejudicada pela neblina de poeira, que é muito comum naquela região. Uma região muito quente, uma região rica em desertos. Então, essa neblina impede muitas vezes, mas já houve vezes, por exemplo, o Monte Carmelo está de frente para o mar. Mas, às vezes, essa neblina é tão forte que você não vê o mar. Mas já vi dias claros e que você consegue avistar do Monte Carmelo já o mar e até as termoelétricas que estão chegando já na região de Netanya e Tel Aviv. Isso lá do Monte Carmelo. Então, a visão que Moisés teve foi uma visão que era possível contemplar toda a terra. Ele podia contemplar Jerusalém, ele podia contemplar Hebron, a cidade do patriarca Abraão, ele podia contemplar toda a Samaria, estamos falando de Betel, Eli, estamos falando de Sicar, a antiga Siquém, e ele podia contemplar até as entradas do Vale do Jordão. E à direita ele conseguia contemplar as colinas de Golã, que é onde logo elas começam em seguida a terra onde era da tribo de Dan, né? A parte ali do norte de Israel, que na época de Cristo era a famosa Banes ou Cesareia de Filipe. Então, com certeza, respondendo sua pergunta, foi bem literal a visão dele.
Interessante, o privilégio que Moisés teve, né? Já que não pôde entrar na terra, mas contemplar a terra. E outra curiosidade, né? Na verdade, não sei se pode chamar de curiosidade, mas um fato interessantíssimo de Moisés, é que a Bíblia diz que ele mesmo com 120 anos, a sua visão não escureceu. Não, né? Não, ele não era... foi usar óculos que nem eu, né? Ele era um beduíno muito ágil, né? Beduíno no sentido não étnico, mas no sentido de homem das montanhas, de homem do deserto. Eu tenho amigos beduínos no deserto do Sinai, que existe uma lei no Egito que todos que sobem o Sinai precisam de um guia beduíno. E, na verdade, é uma forma de garantir uma renda para eles. Hoje o turismo é muito importante porque já não vivem movendo de montanhas em montanhas, são fixos. E eu costumo brincar, a gente está lá, tá certo que eu também já cheguei no topo da serra, né? Pronto para descer ela. Mas eles com a sandalinha deles, eles sobem o Sinai todo e descem sem mudar o fôlego, sem alterar o fôlego. Então são pessoas criadas ali na montanha, naquela vida diária, naquela luta diária, que adquirem uma resistência, uma resiliência muito grande. E Moisés tinha essa característica, né? Ele era um homem com essas origens, embora tenha sido criado na casa de Faraó, não podemos esquecer que ele teve aí 40 anos de deserto. Sim, sim. Antes dos 40 anos com o povo hebreu. Então, agora que Moisés já contemplou Canaã, e agora nós vamos pensar no próximo bloco, próximo episódio, acho que é importante a gente ver agora o Josué assumindo o povo, porque vai ter que atravessar o Jordão, né, para entrar em Canaã, é isso? Vou chegar em Jericó, isso é interessantíssimo. Agora entra um processo aí que dá muitos capítulos, o processo da circuncisão, o processo da aliança, o Gilgal, e nós vamos abordar mesclando histórias do Antigo Testamento e a história moderna de Israel, porque a maioria das pessoas tem acesso à palavra de Deus, a estudos, está tudo hoje com esse mundo tão instantâneo, né? Mas muitos ainda têm dúvidas quanto à história moderna. Por que tantos conflitos? Por que essa questão da terra? E olhando para a Bíblia e olhando para o hoje, nós vamos poder entender muitas coisas e vamos falando sobre isso aí. De quem é a terra? A terra é dos palestinos ou dos judeus? Esse povo tem algum direito? Quem são os terroristas? Quem faz terrorismo de Estado, né? Vamos tentar desmistificar algumas coisas, colocando aquilo que Deus deu, não pode ser retirado, mas tentando olhar com o olhar de Cristo, aquele olhar da compaixão, que ele não faz acepção de pessoas, de etnias, nem de raças, nem de classe social. Ele olha para todos com uma imensa misericórdia, e o principal de tudo é nós, como igreja, olharmos para os judeus e árabes com esse olhar de misericórdia e de amor, né? De redenção, de reconciliação à casa do pai Abraão e à casa do Pai Celestial que nos adotou em Cristo. Olha que maravilhoso então, olha só. Estudando a história antiga, juntamente com a história bíblica, para você compreender também um pouco da história moderna, ok? Então fique conosco nos próximos episódios, assine ao nosso canal, você se inscreva ali, porque vai ser muito importante, tá bom? E que o Deus da paz esteja no seu coração.